Olá, uma boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara dos Deputados recorre de decisão do STF sobre regras das sobras eleitorais. E Bolsa de Valores bate novo recorde histórico. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. A Câmara dos Deputados recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que alterou as regras das sobras eleitorais, com deputados que já foram eleitos nas eleições de 2022. A gente vai saber os detalhes agora com a Yasmin Costa, direto de Brasília. Yasmin, boa noite para você. E essa decisão pode tirar o mandato de 7 deputados, certo? Como é que fica isso? Boa noite. Boa noite para você também, Sal. Se a Câmara dos Deputados é contra a retirada agora do prazo final, da metade final dos parlamentares que estão em mandato. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, inclusive disse que a decisão do Supremo ela deve ter validade daqui para frente. Segundo a Câmara, a decisão retroativa viola o princípio da segurança jurídica. Inicialmente, a Corte tinha entendido que a mudança só valeria a partir das eleições de 2024, mas depois decidiu aplicar as novas regras nas eleições de 2022. As sobras eleitorais são as cadeiras que sobram depois de aplicado o coeficiente eleitoral. Para especialistas, o próprio Supremo já entendeu que mudanças na lei precisam de tempo para serem aplicadas. Não pode retroagir para 2022, porque não pode modificar a regra do jogo depois do jogo jogado. Uma decisão de 2024, que em 2025, por 6 votos a 5, o Supremo decidiu que se aplica para as eleições de 2022, fere, no nosso entender, o princípio da anualidade eleitoral e cria uma imensa insegurança jurídica, porque o próprio Supremo tem precedentes no sentido de que mudanças substanciais na interpretação das regras eleitorais valem apenas para as eleições seguintes e não de forma retroativa. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu as recentes decisões do Comitê de Política Monetária, o Copom, em relação à alta na taxa básica de juros. Ele participou de um evento em São Paulo e afirmou que a Selic deve permanecer mais elevada enquanto houver incerteza em relação à economia. O Banco Central vai perseguir a meta de inflação. Nosso mandato é colocar a taxa de juros num patamar restritivo suficiente pelo tempo que for necessário para perseguir a meta de inflação. E com a inflação e com as expectativas desancoradas, como a gente está vendo, a gente realmente precisa permanecer com a taxa de juros num patamar bastante restritivo por um período bastante prolongado. E em menos de uma semana, a Bolsa de Valores bateu mais um recorde histórico nesta segunda-feira. Os detalhes agora com a Marcela Varasquim ao vivo. Marcela, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O índice foi impulsionado pela queda dos juros futuros e pela entrada de investidores estrangeiros. Com a alta de 0,32%, o Ibovespa chegou a 139.636 pontos. Durante o dia, variou entre 138 mil pontos e 140 mil pontos, batendo também um recorde durante o pregão. Um dos fatores que ajudou na alta foi a fala do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que trouxe um alívio na curva de juros, deixando as ações brasileiras mais atrativas. Além disso, a preocupação com o déficit fiscal dos Estados Unidos contribuiu para o movimento positivo por aqui. O dólar encerrou esta segunda-feira em R$ 5,65, como explica esse especialista ouvido pelo Jornal da Record. A gente tem, desde a eleição de Donald Trump, que ele assumiu a Casa Branca e vem com as políticas tarifárias, um certo cenário de incerteza no cenário global, né? Isso enfraquece o dólar perante ao mundo e acontece justamente esse fluxo que a gente está vendo, né? As pessoas buscando maior performance em mercados menos desenvolvidos. Então, essa performance que a gente vem acompanhando mês após mês, né? E hoje o Ibovespa
performando quase 15% no ano, basicamente um reflexo de um cenário global. Agora os destaques internacionais. 9 anos depois do Brexit, a União Europeia e o Reino Unido fecharam um acordo comercial. O acordo é a maior parceria desde a saída do Reino Unido da União Europeia em 2020. É uma nova era no relacionamento entre os países, disse o primeiro-ministro Keir Starmer. A aproximação acontece depois da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos e da preocupação de defender o território sem ajuda americana. Agora, os britânicos vão participar de exercícios e missões militares da União Europeia. Para fechar o acordo, os dois lados precisaram fazer concessões. O governo britânico vai manter as fronteiras marítimas abertas para os barcos europeus por 12 anos. Em troca, produtores de alimentos do Reino Unido terão menos burocracia para exportar para outros países do bloco. O acordo ainda facilita a circulação de britânicos por aeroportos europeus. Também vai ser criado um programa de mobilidade focado nos jovens. Vai permitir que a próxima geração volte a viver e estudar em outros países, disse a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen. Na Argentina, o partido do presidente Javier Milei venceu as eleições em Buenos Aires. O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, teve mais de 30% dos votos. A eleição renovou metade das cadeiras do legislativo da capital argentina. O partido do presidente aparece agora como a principal força política para as eleições nacionais em outubro. De volta ao Brasil, nesta época do ano, a quantidade de pessoas soltando balões aumenta significativamente. Neste fim de semana, vários flagrantes foram registrados no estado de São Paulo. Assim que atingiu a rede elétrica do condomínio, o balão pegou fogo e provocou pânico nos moradores. Parte de uma casa também foi atingida. Bombeiros apagaram as chamas e apreenderam pedaços do balão. Foi em Taubaté, no Vale do Paraíba. Na mesma região, a Defesa Civil identificou outros 3 balões durante o fim de semana. No litoral, uma situação parecida. Um enorme balão caiu no mar na cidade de Praia Grande. Em Santos, um balão também caiu no mar. Um outro atingiu uma região de mata ao lado de uma estrada que dá acesso a empresas do Porto de Santos. Independente da área onde ele possa cair, ele vai causar um incêndio. Aí esse incêndio pode ser num parque industrial, que nem a gente tem aqui o Polo de Cubatão, pode ser numa residência, num prédio. Se ele cair em fiação elétrica também vai dar problema, as pessoas vão ficar sem luz naquela região. Então são inúmeros os problemas que o balão pode causar. Tempo seco e proximidade com as festas juninas. Essa é a época preferida dos baloeiros. Mas fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime ambiental e pode dar até 3 anos de prisão. Neste domingo, a Polícia Ambiental prendeu 4 pessoas numa região de mata de Santo André, na Grande São Paulo. Eles pagaram multa de R$40 mil e foram liberados. Tudo que a gente não quer é um balão caindo dentro de uma floresta, potencializando o risco de um incêndio florestal. Fica o alerta, né, pessoal? E este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.